noite. É inspirador ver aqui crianças cantando. Eu louvo a atitude da liderança desta igreja em incentivar as novas gerações a participarem, a serem parte real do corpo da igreja. E nós temos hoje aqui um quarteto, irmãos. Eles vieram aqui e cantaram uma música só. Eu pergunto aos irmãos, quantos de vocês aceitariam que eles cantassem mais uma, pelo menos? Olha aí, olhe para trás aí. Está aprovado. Então, eu quero chamá-los aqui novamente. É um quarteto que realmente inspira, não só pela harmonia, mas pelas idades, né? Pessoas que, se somar, chega quase a Abraão, mas são homens valorosos, a voz continua a mesma, né? A idade pode ter mudado, mas a voz continua a mesma. Que Deus possa abençoá-los e muito obrigado por aceitar o convite de estarem aqui. Tens vida em olhar para a cruz de amor, disse Jesus, olhai para mim. Ouro e bens perdem seu valor na glória que vem dessa cruz, ó sim. Num olhar tens vida, sim. Num olhar a cruz de amor, bênçãos em salvação. Num olhar a cruz de amor, a cruz de amor. Amável sorriso então senti, quando olhei a rude cruz. Tudo mudou ao prostrar-me ali, poder possuiu-me celeste luz. Num olhar tens vida, sim. Num olhar a cruz de amor, bênçãos em salvação. Num olhar a cruz de amor, a cruz de amor. Irmãos, esse quarteto tem um repertório muito grande. Vocês podem convidá-lo mais vezes para fazer, quem sabe, um recital. Se já não fizer, de repente eu estou falando coisa aqui que já é do passado, recente, né? Mas está feita aí a sugestão. Ontem nós falamos aqui, irmãos, sobre as gerações, e hoje saiu uma reportagem no YouTube sobre a chamada geração Z, que é os que nasceram ali de 2007 até 2012, se eu não estou enganado. Mas a pesquisa vem trazendo um resultado assim muito negativo em termos de empresa. Os empregadores estão preocupados porque está escrito assim, ó, eu vou ler aqui. A geração Z tem dificuldades com a comunicação, organização e pontualidade, e muitos demonstram desinteresse pelo trabalho. E 75% das empresas pesquisadas estão descontentes porque eles assumem o emprego e dali a alguns meses já desistem e não querem mais. Outra questão que está preocupando é a questão universitária. Alguns não, né, um bom número de estudantes universitários estão deixando a universidade por
concluírem que na universidade eles estão aprendendo muitas coisas, mas que não praticam na vida prática, né, no dia a dia. E aqueles que fazem cursos técnicos já se adiantam profissionalmente, já têm um emprego, e está gerando isso aí uma certa crise aí na área educacional do nosso país. O fato é, irmãos, que, como dissemos ontem, nós precisamos trabalhar um pouco mais, porque tudo isso é reflexo de uma desestrutura familiar e de propósito na vida, não é? Então, a gente precisa dar atenção a esse assunto, a essa questão. Nós vamos abrir a Bíblia. Eu gostaria, então, de convidá-los a curvarem a fronte para mais uma oração. Santíssimo Deus, nosso Pai, que o Teu Espírito Santo nos ilumine ao abrirmos a Tua palavra e que possamos ouvir a Tua voz e a Tua orientação. Que nós sejamos apenas instrumentos nesse processo. Abençoe a cada irmão, a cada família aqui representada. De um modo especial, mais uma vez, toma em Tuas mãos a vida do irmão Jurandir, esse Teu servo, cumpra-se nele o Teu querer. E queira, ó Pai, fortalecer a família neste contexto tão difícil para todos nós humanos. Eu te peço humildemente no nome de Jesus Cristo. Amém. Só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Nós somos adventistas do sétimo dia. O número 7, ele tem um significado especial para nós. Além do sábado, né? Eu não sei se vocês lembram, houve um tempo atrás na Rádio Novo Tempo, um programa do Hamilton Menezes, e ele falava mais ou menos assim, né? 7 são os dias da semana, 7 são as notas musicais, 7 são as cores do arco-íris, 7 são as maravilhas do mundo antigo. O número 7 não diz nada a você? Ele fechava assim, não sei se os irmãos lembram. Mas nós, como adventistas, temos ali, principalmente no livro do Apocalipse, um simbolismo, os 7 candeeiros, os 7 espíritos, as 7 trombetas, as 7 pragas, enfim. Mas nessa noite, irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre um outro número. Eu não sei se vocês têm curiosidade por números, mas é interessante, números e nomes, né? A origem dos nomes, é interessante fazer uma pesquisa sobre isso. E não sei se vocês já se deram conta, mas tanto no mundo secular como no mundo bíblico, o número 3 tem um destaque. Aqueles que são mais experientes, lá do tempo do Rex, ou da naftalina, né? Outro dia eu ouvi alguém dizer, eu sou do tempo da nafta. Daí eu não entendi nafta, mas daí a Elva me explicou, naftalina, né? A história infantil, os 3, quem conhece, lembra aqui? Os 3 porquinhos. Havia uma série na TV também, os 3 patetas. Há um romance que fez muito sucesso, inclusive filme, Os 3 Mosqueteiros. Os que sobem ao pódio são 3, primeiro, segundo e terceiro, não é? Ao dar uma largada, a gente conta até quando? Até 1, 2, 3. 3 são as forças armadas. Na eletricidade nós temos o positivo, o negativo, o neutro. E eu não sei se vocês sabem por que disso. Eu não sei. Mas é interessante, né? Número 3. E na Bíblia não é diferente. Nós temos, por exemplo, os 3 filhos de Noé, que deram reinício, né, em certo sentido, à humanidade. 3 foram os homens revestidos da humanidade, mas na realidade Cristo, né, e 2 anjos que visitaram Abraão. 3 eram os amigos de Daniel. 3 foram as vezes que Pedro negou a Jesus. 3 foram os discípulos que participaram da transfiguração, Pedro, Tiago e João. 3 são os espíritos imundos do Apocalipse. Jesus crescia nas 3 áreas da vida humana, a área da sabedoria, né, o intelecto, a área
em estatura, a área física, e em graça, a área espiritual, as 3 áreas básicas da nossa vida. A divindade se manifesta em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E lá no Monte do Calvário, quantas cruzes estavam lá? 3. Alguns pregadores fazem aplicações com relação a essas cruzes. Uma delas, muito conhecida, é a cruz da rejeição, simbolizando aquele ladrão que não aceitou a salvação em Cristo. A outra cruz seria a cruz da aceitação, que foi o chamado bom ladrão, né, que aceitou a Jesus ali na cruz. E a cruz do meio, a cruz de Cristo, a cruz da redenção. E daí há muitas lições, podemos trocar os nomes, né, a cruz da rejeição, a cruz da aceitação e a cruz da salvação. Nesta noite, irmãos, eu gostaria de falar-vos sobre 3 cruzes que, numa metáfora, numa analogia que o apóstolo Paulo faz no livro dos Gálatas, e a partir de hoje, como mencionei, nós não vamos usar muito o PowerPoint, na realidade é só isso mesmo, mas eu queria refletir sobre essas 3 cruzes. Imagine que a sua vida seja um monte, também como o Calvário. E como é um monte, ele é visto de longe. E sobre este monte, as pessoas gostariam de ver em nós, como cristãos, 3 cruzes. A primeira delas está em Gálatas, capítulo 2. Neste livro, e especificamente neste capítulo, o apóstolo Paulo está falando aos Gálatas, porque Paulo ele fundou a igreja na Galácia, e ele saiu para continuar evangelizando. E quando ele saiu, um grupo de judaizantes fanáticos chegaram e começaram a impregnar a mente dos recém-convertidos da Galácia, os Gálatas, com opiniões radicais, fazendo-os retornarem àquele simbolismo do Velho Testamento que Paulo havia dito que não tinha mais valor, aquilo tudo tinha ficado na cruz de Cristo. A questão da circuncisão, de não fazer isso, não fazer aquilo em determinados momentos. E Paulo, então, ali no capítulo 2, ele está falando sobre justificação pela fé. Se você atentar para o capítulo todo, ele está mencionando isto. Mas eu quero destacar aqui o verso 16, o verso 16. Ele dá ali mais uma noção sobre a justificação pela fé. O homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo, né? No verso 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. No sentido assim, a lei não me salva. Não é por eu guardar a lei que me salva, é isso que ele está explicando. A fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. E aí então vem a primeira cruz no verso 20, que eu quero então destacar. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Na psicologia, o eu, ele é conhecido como ego também. Nem tudo é ruim no eu. Você e eu precisamos nos valorizar como seres humanos, porque nós fomos criados à imagem de Deus. E uma das técnicas de Satanás para destruir as pessoas é colocar essa ideia de diminuir o seu valor diante de si mesmo, como pessoa, e diante dos outros. E muitas pessoas sofrem. E esta é uma porta que se abre para a depressão, a desvalorização própria do ser humano. Então o eu, ele não é totalmente ruim nesse sentido, mas Paulo aqui está falando agora do eu que nos prejudica, é aquele eu
que me torna orgulhoso e totalmente independente, e que me impulsiona a agir de forma egoísta diante de Deus e diante dos meus semelhantes. Então, nesse contexto, Paulo está dizendo, olha, este eu tem que ser crucificado. E teologicamente ele está dizendo assim, não adianta você querer fazer algo para se justificar diante de Deus, porque não resolve. Paulo havia entendido, irmãos, e ele considerava-se morto para o pecado, para os métodos de justificação própria do ser humano, tentando conseguir a salvação, o que se chama de meritocracia. Esses métodos não apelavam mais a Paulo. Ele diz, olha, isso aí está crucificado. Não resolve mais. Então, irmãos, de quando em quando surge na nossa igreja pessoas ressuscitando essas ideias de querer fazer algo para se salvar, para agradar a Deus. Eu devo fazer obras para agradar a Deus, mas não com o intuito de me salvar, porque senão eu desvalorizo o que Cristo fez na cruz e eu estou perdido, porque eu não tenho mérito nenhum. Como dizia um teólogo, a única colaboração que eu tenho e que eu entro no plano da redenção é com o meu pecado. Só isso. E uma oração bem sugestiva para nós, quem sabe, é orarmos e dizermos, Senhor, me perdoe e perdoe aqueles cujos pecados são diferentes dos meus. Porque todos nós carecemos da graça de Deus. Mas apesar de morto para o pecado, lá em Romanos 6, Paulo está delineando esse conceito um pouquinho mais. Ele diz que quando nos batizamos, nós morremos para o velho homem, para o pecado. Mas Paulo era muito vivo para outras coisas. As suas atividades, após a conversão, era muito intensa no sentido de evangelismo e de testemunho. E Cristo vivendo em nós, à vista de todos, este é o segredo de uma vida cristã bem-sucedida. Quantos problemas, irmãos, podemos evitar se soubermos trabalhar com este eu orgulhoso? Quantos momentos tristes este eu provoca? Quantas discussões desnecessárias por causa do eu? Eu não sei quantos dos irmãos tiveram oportunidade de acompanhar. Um tempo atrás esteve ali no IACS a doutora Cláudia. Eu não lembro agora o sobrenome dela. Hoje ela é a diretora do Cevisa, lá em São Paulo, Engenheiro Coelho. E a doutora Cláudia, ela foi médica missionária na época da guerra da Iugoslávia, que se subdividiu em outros estados, né? Hoje não existe mais. A guerra ali provocou o surgimento da Sérvia, da Croácia, da Eslovênia, Kosovo. E numa das suas palestras, ela então disse que antes da guerra, porque ela atuou como médica durante a guerra, e ela viu coisas terríveis. E ela então disse que às vezes ela pensava, poxa, e eu que discutia com meu marido porque a pasta de dente estava fora do lugar. Quando a gente tem uma dimensão maior do valor da vida, irmãos, a gente começa a refletir que não vale a pena discutir por certas coisas. Mas às vezes este eu, ele está assim tão fortalecido, que Paulo então diz assim, olha, é bom crucificar, você deve colocar aí neste monte esta cruz, a cruz do eu. Quantos maridos, né, provocam confusões por causa do eu? Eu não conheço a vida dos irmãos aqui, mas tem alguns, tem coisas que marcam, né? Em algumas casas, assim, o maridão, ele tem o lugar dele, né? A mesa, às vezes alguém senta, não senta aí, que aí é o lugar do pai, é o lugar, não pode sentar aí. Meu irmão.
A alegria ali do momento da família estar junto. Agora eu vou discutir por causa de lugar à mesa. Eu era pastor numa igreja por aí, eu estava na sala pastoral para iniciar o culto, e faltava um dos líderes, um dos anciãos, e ele não vinha, e a coisa estava passando o horário, daqui um pouco ele chega esbaforido, pastor, vamos. Eu digo, mas o que houve? Não, depois eu lhe falo e tal, vamos, tá bom. Aí pregamos, fizemos o programa, era o 13º sábado, havia uma participação das crianças, mas eu fiquei curioso, no final do culto eu procurei de novo e disse assim, o que ocorreu lá, por que houve atraso? Ah, pastor, o senhor sabe do irmão tal? Eu digo, sei. Pois é. Nós precisávamos dos 2 bancos da frente, daquele lado tal, onde ele sentava no segundo banco, no canto assim. E nós pedimos gentilmente que ele saísse dali para as crianças sentarem. Quem disse que ele saiu, pastor? Ele começou a discutir e tal, e a gente tentou acalmar. Eu digo, mas não é possível. É. Então, às vezes, irmãos, o eu, ele provoca certas situações que a gente às vezes nem se dá conta da coisa tão simplória que causa discussões, picuinhazinhas, probleminhas. Eu gosto muito de uma definição de amor que está no livro Relacionamento Familiar, do Dr. Augusto César Maia dos Santos. Ele é um psicólogo adventista. E ele diz ali que amar, falando sobre o amor, é responsabilizar-se pelo ser de outrem, querer que este cresça. Portanto, para que eu cresça, eu dependo de uma pessoa que me ame. E ele continua, isso implica que amar é muito mais do que fazer algo por alguém. Amar é fazer alguém. E é isso que Jesus fez por nós na cruz. É isso que Jesus quer fazer por nós quando nós estamos no tanque batismal. Ele quer renovar o nosso ser, irmãos. Ele quer nos tornar outro ser. A Bíblia usa o nome novo nascimento. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nova criatura. Mas aqui está o desafio. Eu acho que eu já falei isso aqui. Eu fiz um sermão uns anos atrás, porque me despertou essa curiosidade. Eu calculei quantos sermões um adventista assiste, quantos hinos ele canta na igreja, quantas orações ele ouve na igreja. Eu calculei 5, 10, 15, 20, 30 anos. Olha, irmãos, o número é alto. É só você contar. Quantas orações a gente faz aqui no sábado de manhã, na escola sabatina, aqui na liturgia, na introdução, o sermão, enfim, é no mínimo 6, 7 orações. Mais 4 hinos por aí, algumas igrejas mais ou menos, vai multiplicando isso por dia, por número de cultos, por dias e por anos. Mas sabe qual é a má notícia? É aquele ditado, entra ano e sai ano, e a gente continua os mesmos. E eu perguntava para a mãe, quando eu chegava de férias, me vinha à memória algumas personagens da minha infância, alguns ainda estão ali até hoje, e eu perguntava, mãe, como é que está aquela irmã que gostava de uma fofoquinha, sabia da notícia de todo mundo, levava e trazia e tal. E a mãe parava um pouquinho, me olhava e dizia, está pior. Então, irmãos, o amor de Deus, Ele quer nos reconstruir. Este eu precisa ser crucificado. A segunda cruz ali que deve aparecer no monte da nossa vida é a crucifixão da carne. Que carne é essa, pastor?
É o churrasco? É a tal da picanha? Não. Vamos ler. Aí no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 19, ali tem uma listinha. Não é uma lista completa, exaustiva, mas ela abrange uma boa parte da vida humana no contexto pecaminoso. Então diz assim, Gálatas 5, verso 19, até o 21, 23, 22. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não pode ser mais claro. Mas esse fruto da carne, ele é mais visado naquilo que é visto, que é exterior. Mas tem coisas interior também. E ali fala, por exemplo, de porfiar. Você sabe o que é porfiar? Porfiar, irmãos, é discutir acaloradamente, contender, disputar na conversa. Olha o eu de novo. Eu não vou perder esse papo aqui, eu não vou perder. O meu argumento aqui vai ter que perdurar. Isso é muito comum em algumas reuniões administrativas, de liderança. Eu dou uma opinião e tem que ser a minha. Se não for a minha, nada feito. E alguns vão ao extremo dizer assim, estou fora. Pega um arado e largo no meio do caminho. Coisa muito triste, é muito prejuízo, é muito ruim. Facções. O que é facções? Espírito faccioso que causa divisão ou racha de um grupo. Não é discussão de ideias, é que a minha opinião, ela tem que prevalecer e eu vou tentar convencer os mais próximos para rachar o grupo. A minha intenção aqui é dividir, não é unir. Isso é facção. Dissensões, falta de entendimento, desavença. Então, meus queridos, quando Paulo diz assim que aqueles que estão em Cristo já crucificaram a carne, ele está se referindo que essas tendências que são naturais, elas não são harmoniosas com a vontade de Deus. Então isso eu tenho que eliminar da minha vida. Submeter de forma meditada, firme e irrevogável. Por isso que eu falei no início, no sábado aqui, irmãos, é bom a gente fazer apelos, é bom ter a música, mexer com a emoção e a gente então se manifestar. Isso é bom, é positivo. Mas eu tenho que fazer uma coisa um pouco mais racional, mais determinada. Realmente pôr no papel. A minha fraqueza, meu Deus, é esta. É este problema. E eu vou lutar por ele, para vencê-lo. Escrever, orar, mencionar na oração. E não aqui na igreja, em todo momento, irmãos, porque é uma luta, é uma guerra, é um grande conflito. Mas não. A gente vem aqui e nos derramamos em lágrimas, e choramos e tal. Saímos ali, não muda nada. Por isso que eu disse que essa semana, irmãos, ela tem que ser decisiva em alguns pontos. A vontade de Cristo é que nós realmente venhamos a purificar o nosso coração dessas tendências pecaminosas. Deus aceita e Ele ajuda quando eu me determino a fazer a sua vontade. E essa luta ela não tem trégua, vai ser até Jesus voltar ou até nós morrermos. Você não vai chegar num estágio, como alguns dizem aí, que não vai pecar, que não está mais... Não, eu tenho que estar ali, né? E desfrutando das coisas boas, porque a vida cristã deve ser boa, agradável.
E a terceira cruz, irmãos, é a crucifixão do mundo. Gálatas capítulo 6, verso 14. Bom, eu li ali no verso 19 a 21, mas o verso 24, capítulo 5, verso 24, é a segunda cruz, né? Eu esqueci, diz ali, ó, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Agora o capítulo 6, verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O termo mundo aqui não é o cosmos, não é o planeta. A gente tem que explicar bem, porque às vezes as pessoas nos visitam, alguns não estão acostumados com essa linguagem bíblica, né? Oh, eu não sou deste mundo. O pessoal fala, mas tu é de onde? É de Marte, né? Mercúrio, de outra galáxia? Não é nesse sentido que Paulo está falando. Paulo está falando, irmãos, na visão espiritual das coisas que nós consideramos como tendo muito valor acima daquilo que Deus considera como valor. Vocês já ouviram um termo chamado obsolescência? Alguém aqui já ouviu esse termo? Alguns. Eu confesso a vocês que eu ouvi faz pouco tempo. Eu não sabia o que era. O meu sogro que me falou isso. E daí eu fui ler um pouquinho sobre isso, e existe a obsolescência, obsoleto, vem a palavra obsolescência, vem de obsoleto. Existe a obsolescência programada. O que é isso? A indústria, ela criou essa estratégia para criar produtos com vida útil reduzida. O objetivo é estimular a compra de novos produtos, aumentar as vendas e o consumismo. Então, eu não sei, os mais antigos aqui, os do quarteto aqui, que já viveram vários séculos, né? Sabem que os carros antigamente, se um carro batesse numa árvore, coitada da árvore. Aquele para-choque daqueles carros era ferro. Os produtos que você comprava, irmãos, o meu sogro, o assunto surgiu por causa desse contexto lá na casa dele. Um dia eu estava lá e a gente começou a conversar sobre a geladeira dele. Ele é viúvo, mora sozinho, está com 92 anos. E eu perguntei a ele quantos anos tinha aquela geladeira. A geladeira do meu sogro, irmãos, tem mais de 60 anos. Acredite se quiser, mas tem. Eu pintei ela. Depois até me arrependi, porque ela estava com a cor original ainda, só que enferrujadinha, lógico. Mas funciona perfeitamente. E aí eu comecei a analisar. Nós, às vezes, desapercebidamente, nós gastamos, irmãos, em coisas que a gente não precisa. Esta máquina impulsiva chamada consumismo. Vocês lembram de propagandas que é só amanhã, é só amanhã. É só esse fim de semana. E os outros fins de semana? A loja vai fechar, não tem mais produto, acabou. Liquidação de carros, roupas. E eu falo isso como testemunho. Eu tenho uma camisa, irmãos, que eu ganhei de um tio meu, tio Enésio. Eu estava no 2º ano de teologia. Ele me levou num shopping center, que eu nem sabia o que era shopping center naquela época. Era eu acho que o primeiro shopping center do Brasil, que era o Morumbi. E eu entrei naquele mundão de lojas, fiquei extasiado, e ele pediu para mim escolher uma camisa e um terno. Eu tenho essa camisa até hoje. Só de 2 anos de teologia, mais 38 de ministério, são 40 anos. E mais um agora de aposentar, 41 anos. E a camisa está boa.
E não está fora de moda, não. Às vezes eu coloco ela para ilustrar e ninguém desconfia que a camisa está com 41 anos. Irmãos, Deus é bom, Ele nos promete coisas maravilhosas. Ele disse para o povo de Israel: olha, vocês vão andar no deserto 40 anos, e as sandálias de vocês não vão arrebentar, a roupa não vai envelhecer. Isso é uma promessa de Deus. Alguém falou certa vez que eu gasto dinheiro que eu não tenho para comprar coisas que não preciso, para mostrar para pessoas que não se importam comigo. E é uma verdade, é uma verdade. Quanto dinheiro gasto e tempo em jogos, discussão desnecessárias, tempos e recursos que poderiam ser usados de outra forma. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo termina a carta, no verso 17 ali do capítulo 6, ele diz assim, quanto ao mais, ninguém me moleste. Eu já tomei a minha decisão, meus valores são outros, e tem um motivo por isso, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Que tipo de marcas as pessoas estão vendo na tua vida? Lá fora, irmãos, as pessoas não estão procurando igrejas. Igrejas tem em cada esquina por aí. As pessoas estão procurando cristãos livres de orgulho próprio. As pessoas estão procurando pessoas que têm uma visão diferente, são livres da carne. São pessoas que independem da escravidão, do consumismo, dessas coisas que não edificam. E Jesus, Ele nos ama e Ele quer nos reconstruir novamente. E hoje à tarde eu li uma frase do pastor Rui Nagel citando um outro pastor. E esse pastor estava falando sobre a crucifixão de Cristo. E ele pronunciou uma frase bastante interessante, impactante. Diz assim, quantos estão tão perto da cruz, mas tão longe do sangue? Ele estava se referindo aos soldados que estavam ali, tão pertinho da cruz, mas tão longe da salvação do sangue de Cristo. Às vezes, irmãos, nós corremos o mesmo risco, tão perto da cruz, na igreja, estamos na igreja, participamos das atividades da igreja, somos líderes, estamos perto da cruz, mas a pergunta é esta: estamos perto do sangue da cruz? É isto que Jesus quer, e é somente pela graça. Que tal nesta noite, meu querido irmão, você e eu fazermos um propósito de realmente nos afastarmos daquilo que é prejudicial do eu, da carne, do mundo. Que possamos nos espelhar mais em Cristo, nos aproximarmos mais de Cristo, obedecendo os seus mandamentos por amor, por gratidão da sua salvação. Quantos nesta noite gostariam de dizer: Senhor, eu quero, me auxilie, me reconstrua, mude a minha visão, que eu não gaste tempo e nem dinheiro com coisas que não edificam. Meu irmão, o seu dinheiro é algo muito sagrado, muito solene, ele representa o teu suor, o teu sangue, o teu intelecto, a tua dedicação. Você não pode entrar por aí em qualquer loja consumindo, você tem que pensar, eu realmente preciso disso ou eu quero isso? São coisas diferentes. Que Deus os abençoe, e a mim também, que realmente estejamos não só perto da cruz, mas também perto do sangue da cruz de Jesus Cristo. Amém.